Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um vídeo das reflexões diárias do Grupo Espírita Cristão Bezerra de Menezes. É um grande prazer estar aqui com esse primeiro vídeo da minha colaboração no projeto. Meu nome é Ramalho, muitos me conhecem, porque a gente já faz um trabalho de exposições lá na casa. E dentro dessa quarentena, com esse momento delicado que nós estamos passando no planeta, ao mesmo tempo são suscitadas para nós muitas oportunidades em meio a toda essa dificuldade. E uma delas é a oportunidade de estar aqui levando algum conhecimento, alguma reflexão sobre a espiritualidade, com uma característica de poder entrar nos lares, nesse momento em que muitas pessoas estão recolhidas e num momento em que o planeta precisa do conhecimento espiritual, dessa reflexão maior sobre a nossa existência. Então eu agradeço muito à Casa de Bezerra por esse convite e nós optamos por fazer o estudo do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita. Um livro de importância, é um livro da filosofia espírita que traz para nós respostas sobre de onde viemos, por que estamos aqui, como esse universo funciona, como funciona a reencarnação, quando nós morremos vamos para onde, ou seja, esses questionamentos filosóficos que todos nós temos. Então os Espíritos nos dizem que para que nós possamos estudar e alçar voos maiores no estudo da doutrina espírita, temos que começar com uma base sólida, que é a codificação espírita. E o Livro dos Espíritos é o primeiro livro dessa codificação. Então nós vamos começar esse estudo de forma muito tranquila, bem devagar, cada questão. Nesse vídeo agora nós vamos falar das 3 primeiras questões do Livro dos Espíritos, para que a gente possa fazer algumas reflexões sobre essas perguntas. E vamos nos próximos vídeos trazendo as perguntas sequenciais até que a gente consiga terminar todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Então vamos lá começar nossos estudos. No capítulo 1, como não poderia deixar de ser, os Espíritos nos trazem, dentro de toda essa programação de revelação espiritual, o primeiro item não poderia deixar de ser Deus. Então o capítulo 1, o primeiro item é de Deus, vamos falar sobre Deus. Aí dentro desse capítulo nós temos Deus infinito, as provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Hoje nós vamos trazer as 3 primeiras perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é muito interessante. A primeira pergunta que Kardec faz aos Espíritos é a seguinte: que é Deus? Vejam bem que Kardec não pergunta quem é Deus. Ele não personifica o Criador. Então ele pergunta, que é Deus? Definindo já nessa primeira pergunta a falta de conhecimento nossa no estado de evolução em que nós estamos dessa essência divina. Que não é um ser como nós espíritos. Ele é a essência de tudo que é criado. Então, que é Deus? E olha que interessante a resposta dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na primeira parte da resposta, os Espíritos já nos dizem que Deus é a inteligência suprema. Então nós já definimos o quê? Que o universo onde nós estamos manifestados, ele é um universo inteligente, pois foi criado por uma inteligência e dita pelos Espíritos suprema, ou seja, não existe inteligência maior do que a inteligência divina. Então nós vivemos num universo inteligente. Não precisa a gente ir longe. Se a gente começar a perceber a natureza, como que tudo se encadeia de forma perfeita e inteligente, nós vamos perceber que a causa primária que criou todo esse universo é a inteligência. E é de uma inteligência tão grande que nós não conseguimos compreendê-la ainda. Então é muito interessante.
Kardec, no seu pensamento científico, ele tinha muito critério em formular as perguntas. Então é bem diferente se Kardec tivesse perguntado quem é Deus. A gente estaria já começando a personificar. Nós temos uma tendência muito grande a querer personificar Deus, a fazer Deus a nossa imagem e semelhança, ao invés de nós nos fazermos imagem e semelhança de Deus. A gente quer imaginar um Deus que ainda para muitos é aquele velhinho sentado na nuvem, que às vezes fica com raiva, às vezes está de bom humor, né? Dependendo do dia. Então a gente acaba trazendo para esse Deus, para esse Criador, características que são nossas, humanas. Então Kardec já desvincula isso. E é necessário, gente, no atual nível de evolução que nós estamos no planeta, já chegou o momento da gente desvincular Deus de uma personalidade. Nós já temos que entender Deus como uma essência. Deus é o pano de fundo da criação no universo. Ele transcende a nossa capacidade de entendimento. Ou seja, ele sempre vai estar um passo à frente do nosso entendimento. Como se fala em inteligência suprema, quando se fala em supremo, não existe superior. Então nós, que somos criaturas divinas, criadas por essa inteligência suprema, vamos evoluir até o estado de perfeição, mas nunca vamos ter essa inteligência suprema. Essa inteligência suprema é a inteligência do Criador, né? Então, causa primária de todas as coisas. Existe um axioma, ou seja, um postulado da ciência que diz que não existe efeito sem causa. Tudo se encadeia. Cada ação nossa gera um efeito. Então esse efeito ele tem uma causa que foi a nossa ação. Então, existem muitas causas que estão ligadas às nossas ações humanas, né? Agora, se a gente olhar para o universo, para os bilhões de galáxias que existem, quintilhões de estrelas que existem nesse universo, e são inteligentes, nós vamos perceber que todos eles têm uma causa. E se a causa não somos nós que criamos, nós humanos, essa causa tem que ser uma inteligência muito superior a nós. Enquanto a gente está falando aqui, ou vocês assistindo esse vídeo, existem galáxias fazendo revoluções aí em torno de sistemas de galáxias. Nós temos bilhões de sóis no universo, que estão sendo circundados por trilhões de planetas nos sistemas solares. E tudo com perfeição. Tudo tem um porquê de forma inteligente na nossa criação, no nosso universo. Então, começa-se o livro dos Espíritos com essa primeira pergunta, já mostrando para nós que nós não temos ainda esse conhecimento do Criador. A nossa mente vai expandindo a cada encarnação e nós vamos, a cada vez que a nossa mente se expande, nós vamos percebendo mais dessa divindade. Jesus falava, eu e o Pai somos um. Mas mesmo assim, o Cristo, em alguns momentos ele falava, isto só o Pai sabe. Mesmo com essa proximidade, definindo que o Cristo era muito próximo em nível de consciência do Criador, muito próximo do Criador, do ponto de vista de consciência, o Cristo, Jesus, governador espiritual da Terra, mas mesmo assim, mostrando para nós que a inteligência de Deus, ou seja, essa mente divina, ela é suprema. Não existe nenhuma que vai atingir, dentro do que foi criado de nós espíritos, alguém que vai atingir essa supremacia de consciência divina. Né? Então, nessa primeira pergunta, fica bem claro isso, né? Essa inteligência suprema de Deus. E aí vem uma nota em que Kardec esclarece para nós o seguinte, de que nas respostas o que está entre aspas é o que a resposta que os Espíritos deram, com as palavras dos Espíritos. Para a gente ficar atento a isso. Quando tiver notas, vamos perceber ali, no final da frase ali tem o número 1, pequenininho ali. Estão dizendo que existe uma nota de explicação em relação, ou uma referência a essa resposta.
Então, essa nota está aí embaixo, né? Vocês podem ler aí, mas o que quer dizer é isso, que o que está entre aspas é a resposta literal dos Espíritos. Nós vamos ver que nas perguntas mais à frente, nas respostas, nós vamos ter trechos que vão estar entre aspas e complementados pelas observações e explicações de Kardec, que vão estar fora das aspas, tá bom? Então vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta, que deve se entender por infinito? Vejam bem, que Kardec vai encadeando suas perguntas, cada vez mais aprofundando no tema. E o que os Espíritos respondem sobre infinito? A gente, falando do infinito, a gente pensa um monte de coisas. O que a gente não pode contar, né? O que a gente não pode mensurar. Mas olha a resposta dos Espíritos. O que não tem começo e nem fim. Então, nessa primeira parte da resposta, a gente já vai perceber isso. Nós temos uma dificuldade de lidar ainda na nossa mente espiritual com essa ideia do que não foi criado e que não terá fim. Toda vez que a gente pensa em alguma coisa ou em alguma existência, a gente sempre pensa, isso começou em tal ponto da linha de tempo, se desenvolveu e teve um final. Né? Todos os acontecimentos da nossa vida, a gente encadeia nisso. Princípio, meio e fim. Quando sai um pouco desse esquema, nós temos uma dificuldade, às vezes, de abstrair e pensar em uma dimensão acima, fora do tempo, da linha de tempo. E aí nós vamos lembrar que Deus está para além da criação. Então toda a noção de tempo e espaço, para Deus não existe. Né? Então, como a gente diz, nós amamos, Deus é o amor. Então, cada um de nós, de acordo com a nossa evolução, ama com uma determinada intensidade, que está ligada ao nosso nível evolutivo, a nossa capacidade de amar. Tanto que nós pegamos aqui o nosso planeta, nós vamos ver que pessoas amam em intensidades diferentes. Deus é o amor. Percebem? Nós conseguimos perdoar com determinada facilidade. Uns perdoam mais facilmente, outros não perdoam de jeito nenhum. Isso está ligado também à nossa capacidade de amar. A essência, a base de tudo é o amor. E Deus é o perdão. Olha que interessante. Nós perdoamos, ou tendemos a conseguir a perdoar em determinado momento da nossa evolução. Deus é simplesmente o perdão. Então Deus está sempre num estado de ser. Ele simplesmente é. Nós somos criaturas. Então nós estamos sempre desenvolvendo as nossas capacidades. Deus já é aquilo em supremacia. Esse é o nível máximo, inimaginável. Simplesmente é. Então, quando os Espíritos falam que o infinito é o que não tem começo e nem fim, já complica um pouquinho na nossa mente. E eles complementam. Desconhecido, o desconhecido. Então, eles associam o infinito ao desconhecido. Então, tudo aquilo que nós não temos capacidade de aferir e de conhecer é infinito. Então, por exemplo, os nossos instrumentos de observação do universo, os telescópios mais potentes que existem na Terra, eles vão até um determinado limite. A partir daí não conseguem ver mais do universo. O universo está sempre em expansão. Então, o que está para além disso que é conhecido é infinito. Então, os Espíritos vêm nos dizer que uma definição de infinito é o que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Porque nós não temos como mensurar, como definir parâmetros para essa realidade que nós desconhecemos, da qual Deus está incluído. Nós não conseguimos definir Deus. Então Kardec coloca essa palavra infinito e os Espíritos vêm nos definir que é o que nós desconhecemos. Então vamos lá. Vamos para a terceira pergunta agora.
poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Vejam bem como Kardec vai aprofundando a pergunta. Ele perguntou sobre o infinito, e aí os Espíritos dizem que o infinito é tudo que nós desconhecemos. Aí Kardec já faz a ligação. Então eu posso chamar Deus de infinito? Já que eu desconheço Deus? Porque na primeira pergunta ele pergunta, que é Deus? Ou seja, nós não sabemos ainda, não conseguimos raciocinar Deus, ou racionalizar Deus. Nós conseguimos, por enquanto, sentir Deus. No amor que nós percebemos, na perfeição, numa flor que desabrocha, nessa perfeição do universo, a gente consegue perceber, sentir ou pressentir essa perfeição, mas não conseguimos racionalizá-la. Então, quando Kardec pergunta, então, ele faz um encadeamento de ideias e pergunta, então, se o infinito é tudo que eu desconheço, eu posso chamar Deus de infinito? Como um atributo divino? Olha o que os Espíritos respondem. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Gente, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos e em outros livros da codificação, muitas vezes os Espíritos vão nos dizer isso. O nosso vocabulário humano, ele é pobre para definir certas realidades espirituais, que transcendem muitas vezes a nossa capacidade de verbalizar. Tem coisas que nós somente sentimos, não conseguimos definir. Então existem realidades espirituais, de contentamento espiritual, de felicidade, ou lugares onde nós podemos vir a visitar nos planos espirituais, que não tem palavras para a gente poder colocar aqui no nosso vocabulário. Dentro do próprio planeta aqui nós temos uma coisa interessante, né? A palavra saudade, que nós só temos no nosso vocabulário do português. Outras línguas falam dessa falta que nós temos de alguma coisa, mas não conseguem sintetizar o que a palavra saudade consegue abarcar. Né? Olha, eu estou trazendo um exemplo da nossa linguagem, né? Em que só só uma língua no planeta consegue definir essa falta, essa saudade, né? Não tem outra palavra, né? Saudade. Aí os Espíritos nos dizem que certas realidades espirituais a gente não consegue definir aqui. Então, quando ele fala definição incompleta, é porque, olha a continuidade da resposta. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Então vamos entender Kardec aqui. Eu não conheço Deus. Eu não tenho uma visão mais ampla dessa essência divina. Certo? E também os Espíritos nos dizem que tudo que é infinito é o que eu desconheço. Então vamos dizer, eu tenho duas coisas que eu desconheço. Então como que eu posso pegar um atributo que seja infinito, que eu desconheço, e colocá-lo como definição de atributo de uma outra coisa que eu desconheço? Então, é pobreza ainda da nossa capacidade mental evolutiva, da nossa mente espiritual, de conseguir definir essas coisas. Nós conseguimos abstrair muitas vezes por intuições, por estados muitas vezes meditativos, onde a gente consegue sentir um pouco essas realidades, que não tem começo, que não tem meio, que não tem fim. Ou seja, que não tem começo, que não tem fim. Que saem um pouco do nosso pensamento em três dimensões. Onde a gente sempre coloca primeiro o início e depois o fim de algum evento, ou de alguma vida, ou de algum ser, ou seja, sempre dentro desses parâmetros. Então, Deus, a gente muitas vezes pode falar, Deus é infinito. Mas todas as vezes que nós definimos Deus por um sentimento ou uma palavra nossa, no nosso nível de evolução, nós ainda apequenamos Deus. Certo? Quando a gente fala Deus é perfeito. Mas nós temos uma noção de perfeição que está longe da perfeição divina. Ou até mesmo da perfeição do Cristo. Que muitas vezes até hoje nós não compreendemos muito, né, dessa
grandeza espiritual do Cristo, de Jesus. Então, qualquer definição que nós dermos de Deus, nós estamos cerceando ou diminuindo a realidade absoluta que Deus é, na nossa concepção, né, de análise da essência divina. Então, nessas 3 primeiras perguntas sobre a divindade, nós já começamos a perceber que nós temos que descolar um pouco o nosso pensamento da personificação de Deus. Ou seja, né, voltando de novo, naquela visão clássica que a gente tinha, ou que muitas pessoas ainda têm, daquele velhinho sentado tomando conta de todo mundo. No decorrer do Livro dos Espíritos, nós vamos começar a perceber com mais intensidade essa ideia de que Deus é uma essência. Ele não é uma pessoa. Ele não é uma criatura. Ele é a essência que permeia tudo. Como diz na primeira pergunta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós já temos que começar a refletir nas nossas meditações sobre essas perguntas, começar a trazer já, aí da forma que cada um achar mais confortável, né? Como uma energia, sempre assim, uma coisa que seja mais abstrata. Não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa. Então nós temos que começar a mudar um pouco a nossa concepção dessa divindade, para que a gente possa compreender, inclusive, mais à frente como funciona o universo, todas as leis que estão envolvidas, para que a gente não volte a personificar Deus. Nós vamos lembrar na Grécia Antiga que nós tínhamos, né, vários deuses lá, e cada deus tinha um traço da personalidade humana, um defeito nosso, né, que era colocado lá nos deuses do Olimpo. E a gente tem uma tendência muito grande de achar que Deus toma partido, de que Deus acha que isso é certo, que isso é errado. Tudo, né? Jesus, que esteve aqui, nos deu bons exemplos aí desse amor divino, de não tomar partido, de não julgar e tudo. Então são percepções que nós temos que começar a descolar a nossa visão de Deus e aprimorar essa visão divina dentro do nosso coração. Gente, então a gente fica por aqui nesse vídeo com essas 3 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Tá? Até a próxima. Muita paz e luz para todos vocês. Um abraço.